Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Adjaldo e acabamos de tomar um cafezinho aqui e hoje o nosso convidado é o Felipe. Felipe, é com você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que nos acompanha aí nesse podcast. É um prazer estar aqui com vocês. Família linda, abençoada, família bonita. Esse projeto lindo, maravilhoso e estamos aí. Não para até ter conquistado. É isso mesmo. Felipe, desde já eu quero te agradecer. É um prazer, cara, ter você aqui. Você é uma das pessoas que participou ativamente do nosso projeto, né? E com certeza vai ter um papo legal e um conteúdo bacana que vai com certeza acrescentar muito na vida das pessoas. Felipe, você que é um dos líderes ali, né? Na verdade, você é o líder do Ministério Primeira Vez, né? First Time. Fala um pouquinho desse ministério para que as pessoas passem a conhecer, Felipe. Primeira Vez, como o próprio nome ele já diz, né? É um ministério que a gente recepciona as pessoas, né? Todos os visitantes que chegam na nossa casa, na nossa comunidade, passam pela famosa tenda do Primeira Vez. E qual é o nosso intuito? O nosso intuito é entregar Jesus para as pessoas, né? Porque você pega o visitante, a gente tem vários perfis de visitante. Pessoas que realmente nunca botaram os pés no ambiente de igreja, pessoas que saíram machucadas de outras comunidades, de outras casas, pessoas que até mesmo já conhecem Jesus, conhecem o Evangelho, já têm uma certa caminhada, mas resolveram passar pela nossa igreja, ouvir falar ou acompanhar nas redes sociais. Então, nosso primeiro intuito é entregar Jesus para essa pessoa. Então, você imagina a pessoa que sai machucada, que sai ferida, ou que está com a vida talvez passando por alguma dificuldade. O que essa pessoa precisa nesse primeiro momento é Jesus. Então, mesmo com o nosso bom dia, com o nosso boa noite, com o nosso sorriso, com o nosso aperto de mão, a gente tenta transmitir Jesus para essas pessoas, né? Então, esse que é a nossa principal missão nesse primeiro contato, é entregar Jesus para as pessoas. Verdade, verdade. Até mesmo porque o Ministério à Primeira Vez, eu sempre vejo o seguinte, é um ministério que, na verdade, de cara, já recebe as pessoas com uma alegria contagiante enorme, com um carinho enorme. Isso já faz com que as pessoas se sintam à vontade e se sinta melhor, né? Isso. Então, até mesmo antes de entrar dentro da igreja, a pessoa já é bem recebida, assim, né? E conta um pouquinho mais como que nasceu esse ministério, porque, assim, foi a primeira vez que eu vi esse ministério chamado Primeira Vez, né? Sim. Entre tantos que tem ali na igreja, mas conta um pouquinho como que nasceu, assim, cara, esse ministério. Isso nasceu no coração dos nossos pastores, né? Uhum. Do Rob e da Cris. Eles foram visitar uma igreja nos Estados Unidos e eles ficaram impactados com a recepção dessa igreja. Que existia uma equipe que estava ali somente para recepcionar as pessoas. Vem cá, como é que é o seu nome? De onde você é? Isso aqui é a nossa casa, nós temos isso, nós temos aquilo. Então, nasceu no coração dos nossos pastores, né? E na nossa comunidade da Igreja das Nações, nunca se cria um ministério sem antes Deus direcionar um líder. Então, já havia um certo tempo que eles tinham esse desejo no coração de criar esse ministério, de recepcionar as pessoas, mas ainda não tinham as pessoas certas para isso. Então, os nossos pastores, Rob, tanto Ramon quanto Cris, começaram a orar, a pedir a direção de Deus, e fui agraciado por ser escolhido, né? Creio que Deus já tinha esse propósito na minha vida, e eu sempre digo uma coisa, por mais que eu creio que os meus pastores, que o Rob e Cris é um homem e uma mulher de Deus. Então, eu entendo que todo direcionamento vindo da parte deles é um direcionamento dos céus. Então, sempre que eles me derem uma missão, por mais que eu não me sinta capacitado, se a missão é dada pelos céus, eu sei que os céus vão me capacitar. Então, quando o Rob me chamou, conversei com a Paula, e amém, vamos abraçar, vamos pegar, e estamos aí até hoje. Muitas pessoas passam pela tenda. A gente tem uma média de 150 a 170 pessoas por mês na nossa comunidade visitando. Bacana, bacana, bacana. Assim, algo que eu observo, Felipe, é que ali na Igreja das Nações, tudo, né, vem de uma direção divina, né? Ou seja, a direção vem de Deus, né? Nasce ali no coração dos líderes, como você falou, e dali por diante também é direcionado a outra pessoa a liderar, né? Então, eu vejo muito também que a liderança recebe essa direção e, ao mesmo tempo, recebe também a direção de quem colocar naquele ministério para estar liderando ali. Exatamente. Aquele ministério. Assim, o Ministério Primeira Vez, ele também é bem chamativo, né? Bem chamativo, né? Assim, destaca, né? Bem. Então, logo quando a pessoa chega, ela já tem um choque, né? Um choque de realidade de que não vai ser nada igual de onde ela veio. Porque ali tudo é muito, vamos dizer assim, tudo é muito seletivo ali, tudo é muito seleto ali, tudo é bem exato.
né? Então, isso me chama bastante atenção. Apesar de quando eu entrei lá, não tinha ainda a primeira vez. Não mas tinha, já né? tinha, Não tinha, já tinha as não tinha. balinhas ali, tinha aquelas coisas assim. E uma outra coisa, assim, como que você faz ali a seleção das pessoas para estar ali com você? Porque, na verdade, você é o líder, né? Então, Isso. como que você faz? Porque cada dia são pessoas, são voluntários diferentes, né? Sim. Então também não torna-se exaustivo. Como que você, assim, faz essa seleção dessas pessoas, cara? Primeiro critério, a pessoa tem que ser feliz, meu amigo. Se a pessoa não for feliz, se a pessoa não for... Se a pessoa Tem que ter felicidade. tem que ter feliz, tem que ter um sorriso no rosto. Se a pessoa não gosta de se comunicar, se a pessoa não gosta de conversar, não tem perfil, né? Existem muitas coisas para se fazer num ambiente de igreja. Ainda mais falando da nossa, que é uma igreja enorme, cada vez mais Deus tem nos abençoado, está num crescimento lindo, maravilhoso. Então, assim, existem vários ambientes e áreas que você pode servir. Mas, especificamente, no primeira vez, tem que gostar de gente, tem que gostar de pessoas, tem que ser cheiroso, tem que ser perfumado, tem que gostar de rir, tem que gostar de conversar, de bater papo, tem que ser algo espontâneo. É como a gente sempre diz, a primeira impressão é a que fica, né? Então, assim, não existe idade, tá? É lógico, você já tem que ter um certo discernimento, você tem que entender um pouco sobre o ambiente de igreja, o ambiente de fé. Lógico que a gente não vai botar uma criança a servir, Sim. ou até mesmo um adolescente, né? Então, assim, é uma das coisas que a gente pede para os voluntários, é que tenha pelo menos a escola da essência. O porquê que tem que ter a escola da essência? Não é que seja um mal necessário, é porque normalmente quando você faz uma das nossas escolas, é num período de 2 meses. E nesse período de 2 meses é o tempo de você se adaptar e de você conhecer toda a estrutura da igreja e todos os movimentos que a gente tem. Imaginamos que eu pegue um voluntário sorridente, feliz, que está 1, 2 semanas com a gente. Chega um voluntário, um visitante novo e pergunta, vocês têm escola? O que vocês têm? Vocês têm mais algum tipo de movimento? Com 2 semanas a pessoa não vai saber. Então, pelo menos quando ele passa pela essência, que é o período de 2 meses, ele já vai se adaptar, já vai conhecer mais a visão, a missão da nossa igreja, onde a gente quer chegar, vai conhecer os movimentos. Mas, assim, o principal critério é ser feliz. Não existe idade. De 100 anos para baixo, todo mundo é jovem. Desde que seja feliz, de bem com a vida, a gente vai botar a servir. Uma das coisas que eu observo é o seguinte, acho difícil achar alguém ali que não seja feliz, né? Todo mundo é feliz, não tem acho como não difícil, ser, né? Porque ainda que a pessoa chegue ali triste, abatido, ela vai ser contagiada com a felicidade dos demais, né? Porque o que a gente percebe é o quê? Cada pessoa que está ali, ela tem uma felicidade, né? Ela encontra realmente algo que traz uma felicidade para dentro dela. Sim. Porque todo mundo ali é feliz, né? Eu sempre participo, como a gente estava conversando antes, do Bem-vindo à Casa, né? Que é o café. Que é um outro ministério, Que né? é um outro ministério lindo e maravilhoso que tem. E no Bem-vindo à Casa são os novos membros que resolveram ficar na nossa comunidade. E assim, eu gosto muito de conversar, tu sabe disso, né? E eu gosto de sentar em todas as mesas. E como eu tinha te falado antes, no início aqui nos bastidores, não tem um visitante que não diga que a nossa igreja tem uma unção diferente, cara. E eu senti isso a primeira vez que eu coloquei os pés, né? Já vim aí de 14, 15 anos de uma caminhada de fé. A gente saiu de uma outra comunidade que nós estávamos e a primeira vez que eu coloquei os pés na nossa casa, velho, assim, foi de arrepiar. A gente realmente sentiu que existia uma unção apaixonante, tanto que a gente está até hoje ali. A gente resolveu ficar, estamos muito felizes. Então, assim, a gente preza muito pelo ambiente, sabe? O ambiente, ele pode impactar a pessoa já consegue sentir aquela atmosfera, já consegue sentir o mover do Espírito Santo e depois, naturalmente, com o andamento do culto, a celebração, as coisas começam a fluir, mas sim, é a primeira impressão que fica, né? Então é por isso que a gente sempre tenta se entregar, dar o nosso máximo, dar o nosso melhor, para tentar causar essa impressão dos visitantes, né? Tudo feito com excelência, né? Excelência, né? Tudo feito com excelência, essa é a verdade. E uma das coisas assim que eu carrego comigo, e não sei se também assim você vai poder falar disso, mas acredito que sim, é que eu não vejo ali como exatamente uma igreja. Primeiro porque a ideia que eu tinha de igreja e a formação que eu tinha de igreja não tem nada a ver com a igreja das nações ali, né? Eu olho assim e falo, não tem nada aqui que eu possa comparar com uma igreja. A única coisa que marcou mesmo na minha vida, na minha mente assim, é a questão de família, né? É um ambiente realmente familiar. É esse o sentimento que eu tenho, é essa visão que eu tenho ali da Igreja das Nações.
Até quando eu convido as pessoas, eu não falo para vamos na igreja. Eu falo, vamos tomar um café e vamos conhecer a minha família. O pessoal às vezes acha que é em casa, mas é em casa mesmo, porque ali é a nossa casa, né? Mas assim, cara, eu observo bem ali que tudo realmente é divino, tudo, porque a gente não vê nada igual, né? Aqui, vamos colocar assim. E o outro ponto é que, assim, realmente, quem vai, fica. E é uma igreja que está sempre em movimento. Ou seja, tudo é feito nos detalhes. Exatamente. E com excelência. E essa questão do Ministério mesmo do Café. Quando eu participei, né, Luciano? Você lembra? O Ministério do Café, né? Eu falava assim, mas Ministério do Café com os pastores e tal. Mas realmente faz uma diferença enorme. Sim, porque de cara você já passa ali pela primeira vez ali, já é bem recepcionado. Sim. Isso você já tem essa visão. Depois você vai para o café, onde você tem um conhecimento, onde você já falou também com os pastores. Então, cara, sim, tudo ali é feito com excelência. Então não tem como as pessoas não se apaixonarem mesmo. Sim. Essa é a palavra, sim, não tem como. E me diz uma coisa, quanto tempo que você está ali na Igreja das Nações? Cara, a gente está aproximadamente, a gente chegou, foi bem no início assim da pandemia. Foi bem no início da pandemia assim que a gente chegou, um pouquinho antes de estourar a pandemia nós chegamos. Vai o quê? 2 anos e meio aproximadamente que a gente está ali na Igreja das Nações, né? Tem mais ou menos esse período que a gente está aí. Que vocês chegaram na Igreja das Nações? Nações? Nós chegamos, exatamente. No nosso caso, a gente está ali um ano e pouquinho, né? Um pouquinho, né? Um ano e pouquinho. Né? E deixa eu te falar uma coisa, que acho que você não sabe ainda. Você sabia que a ideia, que na verdade não é uma ideia, né? Foi algo que queimou no nosso coração. Você foi um dos caras que eu comuniquei assim logo, né? Você, o Kenny, o Anderson, o esposo da Emily. E eu comentei sobre isso. Por quê? Você sabe que o que marcou mesmo foi aquele cafezinho que a gente participava ali na Maripane. Vou até fazer um mexer aqui. Nós íamos antes do culto, né? Bacana. E aquilo me chamou muita atenção porque o que acontece? Antes do culto. E também eu tinha essa formação da igreja, sim, de que antes do culto não dava para você ir num café e fazer alguma coisa. E hoje é tudo muito natural. Sim. A gente chega ali na Igreja das Nações, por volta das 18 horas. Isso. E aí a gente termina entrando para a celebração, né? Que antes eu chamava culto, hoje já falo essa linguagem, celebração. Mais moderno, né? Mais moderno. Isso. E aí a gente já entra e não se atrasa, né? Sim. Então, sim, isso também, cara, assim, me chama atenção, é aquela praça, né? Sim. Aquela praça. Quando você chegou ali, já tinha aquela praça de alimentação? Não? Já tinha praça, já tinha a cafeteria também. E você falou uma coisa que é muito importante, Adjal, da questão do movimento, né? Esse é um dos principais conceitos de igreja, né? Nós formamos a igreja. A igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. Mas esse corpo chamado igreja, ele necessita ser um corpo saudável. E para o corpo ser saudável, ele necessita o quê? Estar em constante movimento. É um exercício, né? É um exercício. Assim. Então, assim, para o corpo igreja ele ser saudável, ele necessita estar constantemente em movimento. Então, assim, essa questão de tomar o cafezinho, de chamar o visitante, no caso, vocês que tinham recém-chegado, imagina você chegar e ser convidado pelo teu líder de GC para estar tomando um café com ele. Uau, a gente não se sente importante? Lógico. Tu já imaginou o teu pastor de uma grande igreja, você chegar e ele tá tomando café na cafeteria e ele irá te cumprimentar, sentar contigo. Que é algo difícil de se acontecer em algumas, né? É difícil de acontecer. Claro que cada um tem seus costumes. Exatamente, né? Cada um tem as suas doutrinas, tem os seus costumes, mas o nosso ambiente, um dos nossos lemas é uma família para novos começos. Então, se você imagina você ser convidado pelo teu pastor para tomar um café, você passar durante a semana o teu pastor, um grande pastor que a nível Brasil está sendo reconhecido, as pessoas têm buscado muito ele. O nosso líder de GC, que é o Kenny, te chamar, a gente te levar ali para tomar um cafezinho junto com o líder, né? Porque normalmente você tem aquela visão de igreja, uau, o líder é intocável, é de difícil acesso, você simplesmente vai para o culto, depois vai para sua casa, e a gente preza muito por isso, por esse tipo de relacionamento, entendeu? É importante a celebração, é importante, é fundamental, mas o pós-culto também é importante, né? Porque você pode, digo isso por experiência, tá? Ali da primeira vez. Sempre que chega um visitante, a gente já chega e já abraça esse visitante. Para ele poder se sentir pertencente ao corpo. Cara, assim, ó, isso é um dado muito, assim, é exato. Se a pessoa chega hoje no ambiente de fé e ela não faz parte de um desses movimentos, a pessoa não permanece. Pode ser uma pessoa que já tem uma certa caminhada de fé, pode ser a pessoa que iniciou ontem na caminhada, mas se você não pegar essa pessoa e você não abraçar e não encaixar ela em um desses movimentos, ela não permanece, ela sai. A gente sabe que a jornada de fé ela é difícil, né? Você sai de uma outra igreja, você nunca colocou os pés, você chega numa igreja nova
e você não conhece as pessoas, dificilmente você permanece. A não ser que você seja uma pessoa de fácil acesso, se você já tenta se introduzir em algum grupo, em algum ambiente, aí é uma coisa totalmente diferente. Mas o nosso hábito, o nosso costume ali na nossa casa, na nossa família, é pegar o visitante, já abraçar e colocar em algum desses movimentos. Seja GC, seja expansão, direcionar para as escolas, convidar para o café. Esse é o papel da igreja. Esse é ser igreja, é abraçar, né? Quem está chegando. E essa palavra que você falou aí de movimento, isso é algo também assim fantástico, que logo de cara quando eu cheguei ali, eu pensei logo o seguinte, poxa, vai cair aí uma rotina rapidinho aqui, a gente vamos cair uma rotina. Por quê? Nós saímos de uma denominação que tinha 3 celebrações ao dia, né? Não era na semana, era no dia. E praticamente todos os dias da semana, né? Então a gente já vinha de uma rotina bem acelerada. Então a gente falou assim, pô, é legal? É. Sim. Uma igreja para frente? É. Beleza, mas é só uma celebração no domingo. Então nós achávamos o quê? Que iríamos ficar sentindo falta, né? Mas, na verdade, essa palavra movimento, que é o que você falou, que é uma das coisas que a Igreja das Nações faz muito é se movimentar. É o que você falou aí, na questão de, vamos dizer assim, ser uma igreja que tenha saúde espiritual, porque ela está sempre em movimento. Exatamente. É que todos os dias também nós temos atividades ali e não cai na rotina, né? Não entra no automático, não dá para entrar no automático, né? E agora, a cada dia, a igreja está entrando mais ainda na questão de se movimentar mais ainda, ou seja, com mais intensidade ainda, né? E assim, o nosso pastor, ele preza muito por isso, cara. Ele preza muito. Tanto que o expansão, hoje, a gente tem expansão de segunda a sábado. Que é um outro ministério, né? Que é um outro ministério vinculado à nossa igreja. Então, de segunda a sexta, programação na rádio. Nós temos as escolas, ou seja, é realmente para a pessoa se sentir igreja. Para a pessoa pertencer. Entendeu? Não só simplesmente ir lá dia de culto, ver os irmãos, celebrar, adorar Jesus e ir para casa, não. O pós-culto, ele é muito importante, como eu falei antes para ti, cara. Então, a nossa igreja é fantástica. E eu vejo que isso é muito reflexo dos pastores, né? Eu acho que a sua igreja e as suas ovelhas são muito reflexo dos pastores, né? Então, verdade. E uma das coisas assim que a gente observa é que até depois da celebração, às vezes as pessoas convidam uns outros, né? E também ninguém quer ir embora depois do culto, né? Tem que começar a apagar as luzes, juntar as cadeiras para todos tocarem. Exatamente. E aí, às vezes, quando acontece isso, ainda tem uma programação que faz ali em grupo para ir para uma lanchonete, um restaurante, alguma coisa. Para jantar, um aniversário, alguma coisa. Sim. Então, quer dizer, além de ser antes do culto ou da celebração ali, o cafezinho, tem a celebração e depois ainda tem. E o mais bacana, e eu acho que isso é a coisa mais linda da igreja, realmente é um ambiente de família, como tu falou antes, né? Além de ter tudo isso, o cafezinho antes do culto, o cafezinho depois do culto, a partir do momento que você começa a se relacionar com os irmãos, começa a se sentir em família, esquece, tu nunca mais vai ficar sozinho. É um que te chama na casa do outro para jantar, é o que te chama para tomar um café no meio da semana. Tem que tomar um cuidado com isso. No meio da tarde. Às vezes a gente tem que recusar convite, de tanto convite que tem. É isso que eu ia falar, né? Tem que recusar, tem que cuidar para não deixar o magoado, não deixar o outro triste, mas tu organiza a tua agenda, tu consegue ir, cara. Então, assim, isso é a coisa mais linda da igreja, cara. É a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, que tu entende ali o princípio, tu entende o que é essa igreja, esquece. Tu nunca mais vai te sentir sozinho na vida. Outro detalhe assim, ô Felipe, assim, você que está mais tempo ali, sempre o Ministério de Louvor sempre foi naquela pegada ali, assim? Sempre foi. Tanto que eu vim, antes de eu chegar, eu vim numa pegada mais, podemos dizer, de uma igreja mais com doutrina. Não tinha aquela luz, não tinha fumacinha, não tinha aparelho. Então, quando a gente chegou, foi aquele choque, né? Mas foi um choque bom, foi um choque gostoso, porque, assim, apesar de ser uma cultura totalmente diferente da que nós estávamos acostumados, a gente se adaptou muito rápido, porque assim, cara, não é a questão da parede preta, não é a questão da fumacinha, não é a questão das luzes apagadas, mas a presença do Espírito Santo, cara. A presença de Deus. Eu me recordo até hoje, se o Elton tiver escutando, se o pastor Elton tiver escutando e assistindo, quero mandar um beijo para ele. A primeira vez que eu botei os pés foi o pastor Elton que ministrou. O Rob estava de férias. Eu me recordo que ele subiu com a calça curta, meia na canela, barbudão, assim, o que esse cara... E quando ele usa aquela boninha? Ô, pastor Elton, fica show, hein? Fica show. Cara, ele chegou assim, o que esse cara skatista vai me... Bem religioso, né? Só como é que a gente às vezes deixa se enganar. E hoje é um dos grandes amigos que tem ali, é um homem fantástico de Deus, aprendo muito com ele.
Eu lembro até hoje o tema da mensagem. O primeiro mandamento é o mais importante. Ele ministrou. E, cara, assim, quando eu vi o Elton, cara, assim, meu Deus, cara, o que é que ele vai me, né? Bem religioso. Mas quando ele começou a abrir a boca, eu vi o Espírito Santo de Deus fluindo na vida dele, cara. E até a gente conversa de vez em quando de, cara, olha só a responsabilidade que é você estar em cima do palco ministrando, né? Porque a primeira vez que eu tava ali, se ele fala alguma heresia, eu pego com ele. Se fosse um pouco herege, eu não tava aí até hoje, né? Já tinha... Mas, assim, muito usado por Deus. Então, assim, não é questão da parede preta, não é questão de som alto, de ser agitado, uma igreja moderna, mas é a presença de Deus e o alimento, né? Eu sempre digo uma coisa, o que prende uma ovelha não é a cerca, mas o que prende a ovelha é o pasto. Se o alimento é bom, não importa qual ambiente que você tá, mas se o ambiente Nem precisa é bom, de cerca, né? não precisa de cerca, porque tu vê a felicidade e a espontaneidade que os voluntários servem, que os membros vão para a igreja. As pessoas vão 1h30 mais cedo antes do culto, porque gostam do ambiente. Então, assim, cara, não tem nada a ver se tem uma fumacinha. Tem muita gente que fala, critica a parede preta, fumaça, o som é muito alto. Cara, o ambiente é um ambiente espiritual. A palavra é muito boa. A cada culto, a cada celebração, a gente vê Deus agindo, a gente vê Deus fluindo no nosso meio. Mas, assim, um ambiente onde tem o Espírito Santo de Deus, cara, ele é muito gostoso. E a gente vê o fluir, o agir do Espírito Santo a cada reunião que passa, a cada escola, a cada encontro. Cara, seja nas reuniões, seja no cafezinho da tarde, que a gente senta ali na box para tomar um cafezinho, a gente sente a presença do Espírito Santo, cara. Então, isso é tremendo, isso é demais. Verdade, verdade. Não, ali começando ali com toda a liderança, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes, é um evangelho não falado, né? Sim. Apesar de ser, vamos dizer assim, Sim. Aparentemente as pessoas falam, como em todo lugar, mas na Sim. verdade não é. É um evangelho vivido pela liderança. Exatamente. E depois passado para as ovelhas. Então as ovelhas terminam vivendo também, né? Exatamente. Aquilo ali. Por isso que eu disse que nem precisa de cerca, né? Não Porque necessita. ali ninguém tem vontade de sair. Quando eu cheguei ali também, eu descobri que eu era um religioso. Sim. Porque assim, cara, hoje eu me vejo dentro de um estúdio, onde todas as cortinas são pretas. Quem te viu, né? quem te vê, hein? Gosto hoje de camisas pretas. Calça curta. Calça curta, apertada também. Falta só o tênis branco, né, Lu? Isso aí a gente vai resolver já, né? Como eu tava te falando, eu lembro a primeira vez que vocês chegaram, eu lembro até da roupa que eu tava, calça curta, tênis branco. Tava frio, né? Sim, tava. Tava frio, né? Tava com uma jaqueta jeans, suando um monte, porque tava nervoso, né? Tava. A gente é visitante, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Não, mas eu não sei, eu já até falei assim, eu me assustei, falei, pô, o cara tá sentado em cima da mesa. Eu tava em cima da mesa? Sentado. Eu me em cima da mesa. Você sentou na mesa. Feia. Mas nada. nada. O Robin não viu, né? Não, na verdade, o que acontece? Na verdade, aquilo ali depois me deixou bem confortável, né? Quebra-gelo, né? Porque ali eu percebi que a pessoa se coloca em um tom de igualdade, né? Não tem aquela questão de, tipo assim, querer passar uma santidade que não consegue manter fora dali. Sim. Porque isso acontece muito com quem é religioso, né? Sim. Então, eu, por exemplo, era um religioso, eu cheguei e levei um choque. Sim. Mas logo depois eu vi o quê? Calma aí. Não é realmente como eu estou pensando. Todo mundo Exatamente. normal. E a outra parada que aconteceu ali assim foi que, realmente, quando todos começaram a falar, eu falei, não, calma aí, todos aqui têm problemas. Todo mundo tem voz, todo mundo tem Todos problema. já passaram por alguma situação. Então, calma aí, não é só eu. Por isso, de cara, eu já julguei logo ali. Sim. E foi ali onde eu comecei a ser tratado, né? Sim. Uma das palavras que não dá para esquecer é essa palavra processo. Né? Porque eu cheguei assim em você, eu falei, Felipe, eu não sei se você vai lembrar, eu falei, Felipe, como que é aqui a pegada aqui, cara? Assim, como que funciona as coisas aqui? Sim. Aí você bateu no meu ombro assim e falou assim, cara, segue o processo, só segue o processo. Eu falei, então vamos embora, vamos seguir o processo. Então esse processo até hoje, cara. Sim. E é um processo que não para, né? É um processo que não para. Então, assim, cara, ali desde o GC, tudo ali, é como eu te falo, tudo é pensado, tudo é divino, cara. E hoje eu me sinto muito honrado, muito feliz em poder participar ali dos voluntários, né? Porque, na verdade, é uma das coisas que a gente aprende, né? É servir, né? É servir. Porque no sentido religioso, o que tem mais na cabeça é de ser servido, né? Mas ali não, ali a gente aprende a servir. Isso é um dos princípios do reino, né, cara? Muito maior é o que serve do que aquele que é servido. Só a gente olhar para Jesus, né? Verdade. O próprio Deus se fez homem em Cristo, né? Emmanuel, Deus conosco, veio na terra, se fez homem, serviu a gente, morreu no nosso lugar. Então, assim, a gente preza muito pelo serviço na igreja, de se entregar, de dar o nosso máximo, dar o nosso melhor. E isso, assim, os pastores prezam muito por isso também, a questão da excelência no servir. Né? Não é simplesmente você servir porque você se sente na obrigação, já que eu estou aqui eu preciso fazer alguma coisa. Não, você tem que fazer com excelência. Então, você tem que entender o porquê que você está ali, você tem que entender o porquê que você está fazendo aquilo, para você poder entregar o teu melhor com excelência. Né?
Verdade, Mas verdade. processo é isso aí, meu amigo. Processo, Esse todo é o mundo processo. passa, dificuldade todo mundo passa, mas a gente tá aí pra isso, pra passar juntos, né? Verdade, verdade. E todo mundo ali tem uma experiência, né? O bacana é isso. É que é passado de Sim, um para o outro a experiência ali, né? sim, E é isso que acrescenta, que agrega sim, na vida do outro. Calma aí, sim, fulano venceu, eu também vou vencer. sim, E é um dando força para o sim. outro, assim, né? Isso é um dos segredos para te vencer o processo. Processo todo mundo vai passar na vida. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que todo atalho ele retarda o processo de crescimento na sua vida. Todo atalho retarda o processo de crescimento na sua vida. Ou seja, o processo ele está sempre vinculado ao crescimento. Mas o processo você nunca pode passar e enfrentar ele sozinho. É para isso que existe o corpo chamado igreja, é para isso que existe a conexão, é para isso que existe a comunhão entre os irmãos. Imaginamos que eu esteja passando por algum tipo de processo ou dificuldade na minha vida. A dificuldade e os processos nada mais são do que você subir degrau por degrauzinho na sua vida. Até você chegar no topo onde você quer, terminei o processo, cheguei onde eu queria. Imaginamos que eu estou num determinado degrau do meu processo e começa a me doer o calcanhar. Mas eu não estou sozinho, eu estou junto com a Lu. Então eu vou chegar e vou dizer, Lu, eu estou passando por um processo muito difícil. E eu consegui dar um passo nesse degrau, só que o meu calcanhar está doendo muito. Já tá doendo, né? O que é que eu posso fazer? Felipe, calma aí. Eu passei pelo mesmo processo. Eu passei pela mesma dificuldade. E quando eu pisei nesse degrau que tu pisou, meu calcanhar também começou a doer. Mas sabe o que é que eu fiz? Eu posicionei meu pé um pouquinho mais para a direita. Eu me inclinei um pouquinho mais no meu calcanhar. E assim eu consegui para o próximo nível. Aí o que vai acontecer? Eu vou subir o meu próximo degrau. Aí o meu joelho vai doer. Aí eu vou chegar pro teu filho e vou dizer, cara, eu tô passando por uma dificuldade, eu tô enfrentando um processo na vida. E nesse degrau que eu cheguei aqui agora, o meu joelho começou a doer. Eu não tô conseguindo ir pro próximo nível. Não, Felipe, calma aí. Eu cheguei no mesmo nível que você chegou, eu passei pelo mesmo processo, e quando eu cheguei nesse nível, o meu joelho também começou a doer. Mas sabe o que é que eu fiz? Eu inclinei um pouquinho mais a minha coluna. Eu mudei um pouquinho mais a minha postura e eu consegui subir pro próximo nível. Aí assim eu dou mais um passo. Aí eu tô lá pertinho de concluir o meu processo, mas o meu corpo todo tá doendo. Adjaldo, seguinte, irmão, eu tô passando por um processo muito difícil. Eu já tô quase no topo, mas eu tô pensando em desistir, porque o meu corpo todo tá doendo e eu não tenho mais força. Felipe, calma aí. Quando eu cheguei nesse mesmo nível, quando eu cheguei nesse mesmo degrau, meu corpo também começou a doer. Mas, cara, eu não tenho mais fé, não tenho força, não tenho problema. Sobe nas minhas costas que eu vou te levar pro próximo nível. E assim você consegue vencer o processo. Então, um dos segredos de você vencer o processo na sua vida é nunca passar pelo processo sozinho. Se você tiver as pessoas certas do lado, as conexões certas, meu amigo, a vitória é tua, esquece, vai pra cima. Vou fazer que nem o pastor Rob. Uau! 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 Porque dificuldade e problema todo mundo passa na vida. Cara, que esclarecimento Entendeu? fantástico, cara. Assim, aqui, pra mim, cara, foi muito massa isso aí. Por Todo quê? mundo passa. Ficou um esclarecimento tão nítido, né? Tão claro, que é tipo assim, cara, você olha para as pessoas, elas estão lá, mas elas também passaram por um processo dolorido, né? Todo mundo tem dificuldades na vida. É que na maioria das vezes, ô Felipe, a gente tem uma ideia, tem uma visão de que quem chegou lá, o processo não foi tão dolorido Meu quanto amigo, o nosso, né? se eu te Mas na contar- verdade, cara, que explicação, cara. Se eu te contar, que massa. hoje eu louvo a Deus pela vida que tenho, cara, assim, sou muito grato profissionalmente, em todas as áreas, assim, Deus tem me abençoado, mas foi sofrido para chegar até aqui. Mas assim, a questão, o X da questão é, todo mundo vai enfrentar dificuldade na vida. Todo mundo vai ter um dia mal. Esquece, não é porque você está num ambiente de fé que você não vai passar por dificuldade. Todo mundo vai ter. Mas o maior segredo é de que forma tu vai absorver essa dificuldade. Imaginamos que vai chegar um problema na minha vida. Do nada, assim, surge alguma dificuldade. Opa, peraí. Surgiu um problema, então eu preciso ajustar as coordenadas da minha vida. Eu preciso, chegou a dificuldade, eu preciso saber quais são os próximos passos que eu vou dar quando essa dificuldade chegar. Quais são as direções que eu vou tomar quando essa dificuldade chegar. O que é que Jesus ele diz? Olha, no mundo tereis aflições. Mas o que é que ele diz? Tem de bom ânimo porque eu Venci o mundo. porque eu venci o mundo. Então presta atenção. Jesus ele diz que nós teríamos dificuldades. Ele está dizendo assim, olha, vocês vão ter que passar por alguns processos, vocês vão ter dificuldade, ele nos alerta. Mas ao mesmo tempo ele traz o refrigério, tem de bom ânimo porque eu venci. É aí que está o X da questão. Aonde que Jesus venceu? Jesus venceu na cruz. Foi ali que Jesus venceu todas as coisas. Então, foi na cruz que Jesus nos reconectou com o Pai,
Foi na cruz que nós temos salvação, é na cruz que nós temos perdão, foi na cruz que nós temos libertação. Ou seja, a cruz para nós, a cruz de Jesus, ela representa... Sim, Felipe. E aí a questão de quando você estava assim, naquele momento seu e você ouviu a voz do Espírito Santo, cara? Conta aí, cara. É muito gostoso, cara, porque assim, o próprio Deus em nós, né, cara? O próprio Cristo na gente, né? A Bíblia fala que ele é Emmanuel, né? Deus conosco, mas Cristo vem, se entrega, sobe e envia o Espírito Santo. A partir daquele momento é ele habitando na gente, né? Como eu estava te testemunhando, eu acordei muito angustiado, cara. Muitas coisas para fazer e a correria do dia a dia, trabalho, ministério e tal. E eu acordei, eu senti que eu estava angustiado e era na minha alma. Eu acordei assim meio triste e tal, até a Paula questionou, na noite anterior eu já estava um pouquinho meio assim, meio cansado. O que foi e tal, assim, não, tá tudo certo, mas quando eu acordei eu senti que eu não estava legal. Eu estava respondendo umas mensagens no WhatsApp, mas eu estava meio triste, meio desanimado, cara. E eu, assim, ó, sabe quando chega alguém no teu ouvidinho assim e fala alguma coisa? Sabe quando a tua esposa chega no teu ouvido assim, eu te amo? Sim, aquela voz suave, aquela né? voz suave, cara. Eu senti assim como se fosse o Espírito Santo, sabe? Esvazia um pouquinho de ti e deixa eu te preencher. Eu dei 2 suspiros. E no segundo eu fechei o olho, cara. Quando eu fechei o olho, meu amigo, eu me arrepiei, cara. Eu senti literalmente assim o poder dele se aperfeiçoando ali naquela minha fraqueza que eu tava. E eu já senti a minha alma já ficando mais apaziguada. Eu senti minha alma já recebendo aquele refrigério que o Espírito Santo traz. Aí eu comecei a chorar, massa, cara. Assim, dificilmente eu choro. Quem me conhece, até mesmo no culto, às vezes tá aquele mover, aquele agir do Espírito Santo. Eu sou meio cético em relação a isso. Fico mais centrado. Aproveito o ambiente, aproveito a atmosfera. Mas dificilmente sai uma lágrimazinha. Cara, você sabe o que eu percebi aqui, cara? Eu vou te falar. Você anteriormente vinha em um tom de voz. Sim. Mas quando você passou para falar do Espírito Santo, cara, você desceu para um tom bem suave. Sim. Praticamente transmitindo o que você sentiu ali naquele momento. Eu vou te dizer, eu trabalho muito no carro, né? Viajando bastante. E eu aprendi uma coisa, que o Espírito Santo ele tá sempre com a gente. Eu sempre colocava no banco do carona ou a minha pasta, meu iPad ou meu celular. Cara, aí é pra arrebentar, mano. Aí eu vou chorar, mano. Puta merda. E eu não faço mais isso, cara. Quando eu saio, eu digo, Espírito Santo, senta aqui comigo. Eu sempre traço uma meta, cara, no meu dia, sabe? Eu digo, Espírito Santo, eu quero 3 pessoas pra mim ser relevante na vida dessas pessoas. Cara, o Espírito Santo, ele manda. Sabe assim, eu não ando com dinheiro na carteira. Ando sempre com cartão. E eu tava esse dia no carro, eu achei R$20, cara, na carteira. Acho que eu já testemunhei isso. Não sei se foi no GC ou para quem que eu testemunhei. E aí, na hora, o Espírito Santo já, esse dinheiro não é para ti. Eu sei que não é legal a gente, né, ficar dando dinheiro, esmola na rua, né? Mas eu senti, esse dinheiro não é teu. Eu tava em Bituba. Esse dinheiro não é teu. Eu disse, Espírito Santo, se ele não é meu, então manda alguém aqui para me dar esse dinheiro. Cara, não deu 5 minutos, cara. No vidro do carro, morador de rua. Aí assim, moço, tu tem um dinheirinho pra me ajudar que eu tô sem comer? Aí eu disse assim, cara, posso te contar uma coisa? Eu tava aqui no carro, tava mexendo nos meus documentos aqui, organizando, eu achei R$20. Só que eu senti que esse dinheiro não é pra mim. Então assim, pra expressar o cuidado, o zelo e o amor de Deus pra tua vida, eu vou te dar esse dinheiro aqui pra expressar o amor de Deus. Pra que eu falei isso, cara? O cara se debruçou ali no carro, começou a se emocionar e começou a contar a história de vida dele, porque que ele estava na rua, a pessoa desviada da igreja, desviada dos caminhos do Senhor. Então eu sempre traço Pode mandar Miquel cortar e fazer outra chamadinha aí, vai. Pode ir contando. Meu Deus do céu. Pessoal. Então assim, eu sempre eu traço como objetivo diário, cara, 3 pessoas, eu peço para o Espírito Santo direcionar para minha vida 3 pessoas, para que eu possa falar de Jesus para essas pessoas. Então, assim, ele manda, cara. E o Espírito Santo, ele manda. Só que, assim, como o Rob disse, tem que ser facinho pro Espírito Santo. Facinho. Vai ter o teu dia ruim, vai ter o teu dia ruim. Vai ter o teu dia mal. Ô, Felipe, isso nos mostra, cara, assim, que tem momentos que nós estamos tão cheios de tantas coisas. Sim. Tantas coisas, que essas coisas nos sufoca, deixa para baixo, como deixou você hoje.
acordou ali mal. E às vezes a gente não sabe nem porquê, Não aparentemente sabe. nem tem motivos, mas Sim. é justamente isso. Porque já estamos cheios de tantas coisas Sim. e não deixamos um espaço para o Espírito Santo. Para o E aí é onde Espírito o Espírito Santo falou, se esvazia. Para te ter noção da importância, Lu, que é o Espírito Santo na nossa vida, Jesus ele chega para os discípulos e ele diz exatamente assim, ó, é importante, presta atenção nisso como é forte, tá? Jesus ele chega para os discípulos e diz assim, é importante que eu vá para que ele venha. Para que o Espírito Santo... Cara, olha só, Jesus, cara, falando isso, tá? É importante que eu vá Para que ele venha. para que ele venha. Se eu fosse um dos discípulos, eu ia questionar, cara. Ele diz assim, Jesus, como assim é importante que tu vá para que o outro venha? Cara, o próprio Deus na terra, cara. Quem mais vai vir, né? Cara, eu vi Jesus fazer cego enxergar, fazer aleijado andar, curar leproso, vi Jesus ressuscitar morto, e Jesus está dizendo que é importante que eu vá para que outro venha. Mas aí deixa eu concluir. Mas aí vamos fazer um exercício a gente aqui. Imaginamos que Cristo, ele está até hoje, depois de mais de 2000 anos, imaginamos que Cristo esteja até hoje entre nós, no nosso meio. Imaginamos que tu tem algum problema e que tu precise ir até Jesus. Vamos tentar fazer aqui um trabalho de logística. Jesus estaria provavelmente lá em Israel, com certeza, né? Sim, estaria lá, no centro das atenções, Jesus. E tu precisa ir até Jesus. Primeiramente, tu já teria que ir até Floripa, porque o aeroporto de Jaguaruna não ia conseguir te levar. Tu ia ter que tentar conseguir uma passagem para ir até Israel. Que também não seria fácil. Não seria fácil, porque Jesus está lá. Então, milhões e milhões e milhões de pessoas tentando chegar até Jesus. Tu ia ter que conseguir uma reserva de hotel, meu amigo. E aí... Milhões e milhões de pessoas para ver Jesus. Dificilmente tu ia conseguir. Mas imaginamos que tu conseguiu a passagem. Cara, tu ia precisar de um transfer. Que isso, cara? Tu ia precisar de um transfer para ir até onde Jesus está. Então tu imagina... Se tiver pergunta, manda aí. Pode perguntar. Pode ler. E tu imagina a muvuca, o movimento que não ia ser na cidade onde Jesus está. Imaginamos que tu conseguiu o transfer e tu chegou no local onde Jesus está. Tu imagina o esquema de segurança ao redor de Jesus. Porque milhões e milhões de pessoas para tentar chegar até Jesus. Tu imagina a fila que não ia ter para as pessoas tentar se aproximar de Jesus. Imagina a extensão da muralha da China. Vem cá, Miquelson. Imagina a extensão da muralha da China de gente na fila para poder ver Jesus. Sem contar que... Já estenda esse microfone aqui para lá. Pode ir, Felipe. Sem contar que teriam pessoas que teriam prioridades nessa fila. Isso. Porque teriam problemas muito maiores que o teu. Né? Então, pode baixar. E o principal, sem contar que Jesus teria que comer, isso, beber, dormir e descansar. Ou seja, praticamente impossível a Djalma de chegar até Jesus. Aí que está o X da questão. É por isso que ele chega para os discípulos e ele diz, é importante que eu vá para que ele desça. Por quê? Porque o Espírito Santo não bebe, o Espírito Santo não come, ele não dorme, ele não descansa, não tem que pegar fila. Ele fala contigo dentro do carro, no banheiro, na tua casa, no teu trabalho, aonde quer que você esteja, o Espírito Santo, o próprio Cristo, ele está em nós. Não existe logística para te chegar no Espírito Santo, meu amigo. Ele está disponível todos os dias. Mas a gente precisa despertar isso. Cara, que isso, cara. Hoje você acordou mal. Hoje, suspende um pouquinho, porque estamos no improviso aqui, estamos ao vivo. Aí, não. Isso, tá ótimo. Temos alguma pergunta aí? Tem uns comentários aqui. Manda ver aí, se alguém quiser perguntar. Se estiver rindo do o meu Felipe cabelo, vai. não Pode vê, tá? encostar aí. Pode encostar no microfone aí, que eu vou captar aqui. O Alex Melo falou assim, boa noite, pastor. Aí, boa noite. Quem é esse rapaz de Deus que está aí? Deus abençoe a vida dele. Já me edificou em pouco tempo. Amém. Aí a Cláudia, gosta, boa né? noite, a paz de Deus. Falta Então, um para minha tá meta sentindo- diária. A gente conseguiu alcançar ele. Objetivo concluído com sucesso. Rapaz. Ô, Felipe, e hoje você tinha acordado mal? A gente tem um dia ruim, né? Todo mundo tem, né? Quem não tem? Quem nunca teve? Cara, quem Gente, tem um é. dia ruim, começa um dia ruim, Sim.
e hoje termina como você está terminando, cara, só pode edificar, cara. Amém. Edificar, porque, por exemplo, logo no começo ali, quando você começou a falar, eu até falei ali uma palavrinha assim, cara, porque eu sou um cara que também não gosto de chorar. Sim. Mas ali eu dou aquela segurada, Sim. aquela trancada. Inclusive eu preciso até me resolver com relação a isso, né? Sim. Mas você vê, cara, você disse que acordou mal. Sim. Começamos a fazer, já tínhamos terminado, né? Sim. Você começou a fazer e agora pessoas estão sendo edificadas. É que a graça de Deus ela é acessível para todo mundo, cara. Deixa eu só te contar um testemunho. Fica à vontade. Teve um dia que, quando a gente é facinho pro Espírito Santo, quando a gente faz esse exercício, é algo que você tem que... Como é que a gente tem relação? Como é que eu tive o relacionamento contigo? Conhecendo, conversando, batendo papo, tendo intimidade. Se eu tô sentado aqui hoje, porque a gente tem uma certa intimidade. Que foi um dos caras que, assim, foi fundamental para mudar, vamos dizer alguma palavrinha que eu sempre uso, meu mindset, minha mentalidade. Essa é a verdade. Na verdade, depois vão saber realmente quem é o Felipe. Então, assim, você tem que praticar, é um exercício, você tem que praticar. E eu comecei a adquirir esse hábito. Teve um dia que eu saí de casa, eu trabalho na indústria farmacêutica com visitação a clientes, eu já testemunhei isso para várias pessoas e testemunho até para encorajar e ver que realmente a gente pode ser usado pelo Espírito Santo. Olha só o potencial que o Espírito Santo tem na gente. Teve um dia que eu saí de casa e eu fui trabalhar na cidade de Turvo e Sombrio. Não sei se tu conhece, eu já ouvi falar. Já ouvi falar. Cidade meio macabra, né? Turvo, Sombrio, né? Tô brincando. Já tem dois nomes meio assim. Se tem alguém que é de Turvo e Sombrio, eu tô brincando, fica tranquilo. Tá? Eu fui trabalhar em Turvo e Sombrio. Só que quando eu saí de casa, eu já senti algo no meu coração. Vai na cidade tal visitar a fulana de tal. Tipo assim, cara, cidade bem distante uma da outra. Tipo assim, não tem nada a ver, não era nenhuma cidade próxima. Eu estava em Turvo e Sombrio e aquilo no meu coração. Vai na cidade tal visitar a fulana de tal. E aquilo no meu coração. Só que assim, como a gente falou, no dia a dia, às vezes na correria, tu acaba que tu não presta atenção que o Espírito Santo está falando contigo. Eu não tenho o hábito de ouvir música. Eu sempre boto a rádio local, como eu te falei, que é para o meu cérebro entender que eu não estou às vezes, que eu estou a trabalho. E aquilo no meu coração, vai lá na cidade tal, visitar a fulana de tal. Só que nessa cidade onde morava essa tal dessa fulana de tal, era para daqui 2 semanas no meu roteiro para mim visitar. Mas aquilo ficou me incomodando. Vai. Fui, trabalhei normal. Quando eu estava voltando no meio da tarde, que eu tinha feito tudo que eu tinha para fazer, eu botei um louvor. E aquilo, vai na cidade de tal, vai na cidade de tal, visitar a fulana de tal. O louvor tocando e me deu um estalo. É o Espírito Santo falando comigo, cara, e eu não prestei atenção. Me lembro até hoje, Lu, foi numa quinta, porque tinham elas. E já era quase no finzinho da tarde, eu liguei pra Paula. Paulinha, eu preciso ir no Morro da Fumaça visitar a fulana de tal. Tu é doido, no Morro da Fumaça uma hora dessa? Eu marquei um café com as meninas tal hora, eu tenho que ir no elas. Eu assim, foi o Espírito Santo que mandou. Ela, então vai. Resumindo a conversa, eu fui nessa cidade. E eu cheguei nessa fulana de tal. Não tinha intimidade com essa pessoa. E quando eu cheguei, essa minha cliente, ela estava, lembro até hoje, Edjaldo, ela estava virada como se estivesse para a tela aqui, ela não estava de frente para mim. E eu cheguei ali quietinho na minha e tal, esperei ela fazer o que estava fazendo, e ela começou, estava no computador, eu tô meio atucanada hoje porque eu tô tentando ajudar umas famílias carentes, tal. Eu disse, que legal, lá na minha igreja a gente também tem um trabalho social. E ela continuou, que igreja tu é? Da Igreja das Nações. Cara, quando eu falei Igreja das Nações, ela fechou o notebook. Debruçou os braços em cima da mesa e começou a falar comigo. Começou a falar de igreja, e começou a falar disso, de ambiente de igreja, porque eu já fui numa igreja evangélica e eu me vi lá dentro e tal. Começou a fazer alguns questionamentos e eu deixei ela falar, deixei ela desabafar. E dentro de mim eu falei assim, Espírito Santo, a hora que ela der uma brecha, eu vou falar de Jesus para essa mulher. Então assim, fecha a boquinha dela. Pedi pro Espírito Santo. Só um pouquinho. Só um pouquinho, só me dá uma oportunidade. Cara, não deu 5 segundos, ela parou de falar. E eu comecei a falar de Jesus para ela. Comecei a falar o que é ser igreja. Comecei a falar quem é Jesus. Comecei a pregar o evangelho para essa mulher. Eu disse, se tu te viu dentro de um ambiente de fé, fazendo alguma coisa, é porque Deus tem um propósito na tua vida.
tem que te achar, tu tem que deixar ser usada por Deus. E ela assim, eu posso ir lá na tua igreja? Será que se eu ir durante a semana eu vou ser muito bem recebida? Logo aonde, né? Será que eu vou ser muito bem recebida? Eu fiz ali o meio campo, coloquei uma pessoa disponível, essa pessoa levou ela para tomar um café, dei um livro devocional. Resumindo a história, essa pessoa hoje, ela aceitou Jesus. Que massa. Essa pessoa, ela se batizou, a filha se batizou, o marido está acompanhando. Ela está levando praticamente a cidade toda para a igreja. Eu já vi muita gente que ela levou se batizando e servindo na igreja. O mérito é meu? O mérito não é meu. Por quê? Porque Deus já tinha um propósito na vida dessa mulher. Só que Deus, ele não faz nada se não for usando pessoas. Então, naquele exato momento, eu fui instrumento de Deus na vida dessa pessoa. E eu encontrei um colega que é cristão também, um homem de Deus, e ele disse assim, Felipe, cara, tu não tem noção do quanto tu foi usado. Porque fazia mais de 8 anos que eu visito essa mulher e eu tento pregar o evangelho, cara, e eu não conseguia. Eu não sei o que tu conseguiu fazer, mas eu louvo a Deus pela tua vida, porque eu tô vendo o resultado. Tu sabe o que ela tá levando a família toda, cara, pra igreja? Que as pessoas do bairro, as pessoas da comunidade estão indo, se batizando, entregando a vida para Jesus, servindo, fazendo a obra. O mérito não é meu, porque todos os frutos que a gente produz tem que glorificar a Deus. Mas uma coisa é fato, o instrumento foi você. O instrumento fui eu. E a gente tem um sentimento assim de dever cumprido, sabe? Eu vejo que esse sentimento Deus ele coloca, eu vejo que é algo de Deus mesmo pra gente sentir, ver que vale a pena e impulsionar e incentivar outras pessoas, cara. Então, assim, o conselho que eu te dou, faz esse exercício, sabe? Quando tu vier aqui, Espírito Santo, senta aqui comigo. Vai ter o dia mal, como eu te falei. Terminando como você tá terminando, tá? Eu acho que os dias mal vão... Vai terminar bem. Todo mundo vai ter um dia, mas assim, tudo passa, cara. Por mais que você tá tendo um dia difícil, cara, onde tu tá dando errado, escreve o que eu tô te dizendo. Vai chegar no final do dia, tu vai ver que tudo vai se resolver e tudo vai dar certo. Entendeu? E se não deu certo naquele momento é porque não tinha que dar. Como eu te falei, quando a gente não tava gravando. Por que a gente tem que entregar as coisas nas mãos de Deus? Porque Ele tem o poder de ver o futuro. Ele tem o poder de ver amanhã. Não é porque não deu certo que ele te abandonou, não é porque deu certo porque você fez alguma coisa errada, não é porque deu certo porque a tua vida está toda errada. Não, é porque talvez algumas coisas precisam dar errado para que lá na frente possam dar certo. É o que a Bíblia diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se ainda não está contribuindo para a tua vida, é porque não chegou o teu final ainda. Porque o final vai contribuir, porque tudo contribui para aqueles que amam a Deus. Verdade, cara, verdade. Entendeu? Felipe, cara, que show, cara, assim, é sem palavras. Eu acho que você pediu também para o Espírito Santo fechar minha boca um pouquinho, porque, aliás, né, falando-se do Espírito Santo assim, automaticamente a gente passa a ter sede, passa a ter aquela segurada assim, porque realmente, cara, você começou a falar e eu já logo falei assim, vamos continuar aqui de uma outra forma, de uma outra maneira aqui, bem natural, bem descontraído como estamos aqui. Cara, que show, cara. E realmente, é o que você falou, se alcançar 1, 2, 3 pessoas, né? Sim. E hoje 5 pessoas ali já, né? Bom. Que estão É questão da sendo semente, alimentadas, exatamente, É cara. a questão da semente dentro da laranja que a gente falou antes, né? Se tu abrir uma fruta, se tu pegar qualquer fruto que tenha semente, tu consegue contar exatamente quantas sementes tem dentro desse fruto. Mas tu pegar uma única semente nas tuas mãos, tu não tem noção de quantos frutos a partir daquela semente Cara, podem ser que profundo, produzidos, cara. Que profundo isso, cara. Entendeu? E a gente só consegue produzir algo, a gente só consegue dar frutos quando a gente é guiado e impulsionado pelo Espírito Santo. Eu gosto muito do texto de Atos, quando fala da descida do Espírito Santo, né? Quando Jesus ele dá a ordem para os discípulos, né? Permanecem, né? Até que do alto desse poder vocês sejam revestidos de poder. Os discípulos permaneceram, ficaram lá até que desceu o Espírito Santo. E no primeiro movimento de fé dos discípulos, a Bíblia diz que foram 3.000 almas alcançadas. Mas não é porque os discípulos se comunicavam bem, não era porque os discípulos eram influentes, é porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Ou seja, todo fruto que a gente produz guiado e impulsionado, toda ação, todo movimento que a gente faz guiado e impulsionado pelo Espírito Santo, eles vão produzir frutos, cara. E todo fruto que a gente produz tem que glorificar a Deus. Não é o homem, mas a Deus. Esse é o principal intuito de ser guiado pelo Espírito Santo. Que deve se levar em consideração que se faz necessário alguém
ser um instrumento para ser tocado pelo Espírito Santo, para que outras pessoas ouçam, né, ali a melodia do Espírito Santo, vamos colocar assim. Ouça ali a voz natural do Espírito Santo. Porque assim, na forma que você começou comigo lá atrás e agora que você está, você realmente desceu para um tom bem suave, que eu te conheço, não é o seu tom de voz assim que você conversa naturalmente. Então, dá para ver que realmente flui aquela paz de dentro para fora, cara. Por isso que no início eu dei aquela viajada assim, porque realmente eu não sei por que eu vou trabalhar isso de chorar assim em público para as pessoas verem. É o ambiente, né? Mas, cara, as pessoas que estão lá não tem como saber como estar aqui, mas eu tenho certeza que tem como se sentir como estão lá. Sim. Porque realmente aqui o ambiente realmente mudou. Tá a liberdade, né? Mudou. As escrituras a atmosfera é outra. Ela muda, né? Onde o Espírito Santo tá, aonde a gente tem algo nas nossas mãos. Nós homens, quando eu digo homem, digo mulher também, a gente tem o poder de mudar qualquer tipo de ambiente que a gente tá. E que é uma das coisas que assim é falado pelos nossos líderes, né? Pastor Robson, né? Por que a nossa igreja é o que é, o ambiente que é o que é? Porque a gente carrega o Espírito Santo. Quer ver, ô Felipe? Cara, algumas pessoas que conhecem a gente, né? Logo depois que a gente começou a participar ali da Igreja das Nações ali, da nossa família hoje, da fé, a minha linguagem mudou completamente, por diversos ângulos, assim, e as pessoas hoje têm a curiosidade, né? Inclusive tem uma que é a Cláudia, né? Que vai vir para cá para conhecer a igreja. Sim. Lógico que para matar a saudade com a gente também, mas para conhecer a igreja, por quê? Nunca mais vai ser a mesma. É o que eu falei. Ela não vai voltar. Ela não vai voltar, ela vai ficar. Porque assim as pessoas não entendem, cara, o que realmente é a Igreja das Nações. Que futuramente eu acredito que vão entender, porque tudo tem um trabalhar de Deus, né? Sim. Mas, cara, isso é contagiante, cara. É algo fantástico. E da maneira que você parou para falar do Espírito Santo, me lembra o dia que nós chegamos lá, que o pastor Robson estava pregando, ele nunca nos deixou só. Nunca, a gente nunca Ou tá seja, só. o Espírito Santo é acessível a todos, cara, né? Desde que a pessoa queira, né? Foi o exercício de logística que a gente fez para tentar chegar até Jesus. Ia ser praticamente possível, né? Mas aquele exercício veio do céu também, né? Porque fechou, pra entrar, né? Fechou. Assim, cara, ia ser praticamente inviável a gente chegar até Jesus. E é por isso que ele disse, é importante que eu vá para que o Espírito Santo venha. Porque o Espírito Santo não dorme, ele não bebe, ele não come, ele não descansa. Ele está acessível todos os dias. Cara, não é que ele está acessível todos os dias. Ele habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Não é mais Emmanuel, Deus conosco, mas é o próprio Deus em nós através do Espírito Santo. Não é a questão de ir até Jesus, mas sim já tem o Espírito Santo. Já está em nós. Já está em nós. Ele já está em nós. Só que o que acontece? Você tem que despertar ele todos os dias na tua vida. É ele que vai te conectar com o Pai. É através dele que você vai viver as coisas sobrenaturais na tua vida. É ele que vai fazer essa conexão. É como se fosse o Wi-Fi ali. O teu meio de comunicação com o Pai é através do Espírito Santo. Entendeu? O ambiente da tua casa, ele é transformado através do Espírito Santo. O teu relacionamento, o ambiente onde tu está, que é um ambiente pesado, que é um ambiente carregado, quando você chega ali, você porta o Espírito Santo. Então é por isso que eu digo que todos nós temos o poder de mudar qualquer tipo de ambiente onde a gente chega. E é isso que eu peço para o Senhor nos meus exercícios diários. Senhor, 3 pessoas e que aonde eu chego eu consigo impactar. Eu tenho muita facilidade de me relacionar, de fazer amizade. Cara, se eu for te contar aqui, testemunhar as pessoas que eu encontro na rua e que eu consigo falar de Jesus, cara, as pessoas que às vezes eu chego normalmente, cara, quando eu tô nesses setores de viagem, é que eu consigo falar com mais gente. Conversei com um jovem... porque você viaja bastante, né? Viajo bastante. Eu encontrei um jovem também esses dias. Ele contou que estava no mundo das drogas, estava pedindo ajuda porque tinha uma filhinha de 1 ano que a esposa abandonou, tal. E eu dei R$20 para ele também. R$20. Eu fiz um Pix, na verdade. Ele me pediu, não tinha dinheiro. Aí eu meio que eu resisti, sabe? Porque eu não senti muita credibilidade no cara. Assim, pá, mas o cara é jovem, podia estar trabalhando e tal. Assim, mas aquele questionamento humano, né? Não, foram R$30. Eu fiz um Pix de R$30 para ele. Aí assim, cara, eu tô sem dinheiro. Ah, mas se tu quiser, tu pode fazer um Pix. Hoje em dia não tem mais como tu dizer não dá, né? Não tem dinheiro. Aí tá, beleza. Cara, eu fiz um Pix de R$30 pra ti. Olha só, cara, como Deus faz, tá? E essa cidade é uma cidade litorânea
e tem um cara que ele fica na frente da Caixa Econômica tocando violãozinho e pedindo dinheiro. E esse jovem eu encontrei em outro lugar nessa cidade. Eu fiz o Pix de R$30 para ele e disse assim, ó, cara, eu vou te fazer esse Pix, tá? Mas nós vamos fazer uma corrente do bem, eu falei para ele. Nós vamos fazer uma corrente do bem. Tu vai dar um jeito de sacar esse dinheiro e a próxima pessoa necessitada que tu encontrar, tu vai dar R$5 desse 30 que eu te dei. Quando eu falei isso, cara, ele se derreteu. Ele assim, cara, não acredito que tá me falando isso. Eu assim, por quê? Porque hoje de manhã eu passei na frente da Caixa Econômica e o menino que toca violão pedindo dinheiro, a corda dele rebentou e ele me pediu R$5 para poder comprar uma corda e era o único R$5 que eu tinha no bolso e eu dei para ele, cara. Então quer dizer que esse dinheiro que tu me deu não foi só para me abençoar, mas também os R$5 que eu dei para ele. Então tu vê como você consegue fazer uma corrente do bem? Entendeu? Não que você tem que sair dando esmola para todo mundo. Não, porque na verdade isso também não é mas uma tu tem questão que de pedir esmola, pro né? Espírito Santo de Deus te direcionar a pessoa certa. Por quê? Porque daí eu tive a oportunidade de falar para ele, esse cara até é um cara jovem. Dificilmente eu chego falando de Jesus. Ou dificilmente eu chego falando de igreja, porque daí tu vai ser um religioso, né? Vai estar sendo uma pessoa E as chata. pessoas já até se blindam, Já né? vai levar o choque. Né, cara, tem uma frase do Brennan Manning, que eu chego falando de Bíblia, eu nunca chego falando das Escrituras, nunca chego falando de Jesus, mas eu tento descontrair. E no meio do caminho eu vou tentando levar para esse lado. Às vezes tu consegue evangelizar e pregar uma pessoa sem tu falar de Jesus. Através da tua própria vida. Tu falando algo bom para a pessoa, incentivando, empoderando a pessoa, ela vai sentir algo diferente em ti, pode ter certeza. Né? Não que a pessoa tenha que aceitar Jesus na minha frente, mas é uma sementinha que tu vai lançar no coração dela. Entendeu? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é no pedágio, cara. No pedágio, tu quer ver deixar as pessoas constrangidas é no pedágio. Principalmente aqui na nossa região, que o pedágio é baratinho, né? Tem cidade que o pedágio é caro e não dá pra fazer. Né? E hoje eu tenho o passe direto lá, mas antes eu usava dinheiro para pagar no pedágio. Aí eu chegava pra menina do pedágio e dizia assim, moça, tá vendo o carro de trás? Eu não conheço ele. Eu não conheço aquela pessoa. Mas eu quero pagar o pedágio do carro de trás. E tu só vai dizer assim, ó, o carro da frente pagou o teu pedágio e pediu para dizer que Deus te ama. Cara, as pessoas ficam espantadas. Sério, moço, que tu vai fazer isso? Tá, mas tu não conhece... Não, eu não conheço o carro de trás. Mas eu vou pagar e tu diz que Deus ama essa pessoa. Cara, se a pessoa do pedágio vai dar o dinheiro, se o cara vai ouvir ou se não vai, eu não tô nem aí. Mas se Deus tem um propósito naquela pessoa e, ó, o cara da frente pediu para te dar é para dizer que Deus te ama. E às vezes é aquilo que a pessoa está precisando ouvir naquele dia. Talvez ela dizendo assim, ó, o pedágio está aqui, ele pagou para ti, Deus te ama, é uma sementinha lançada. E a gente não sabe o poder que uma semente tem, como a gente falou antes. Uma hora ela vai germinar e vai nascer, né? Vai germinar e vai nascer. A gente lança semente, cara. Entendeu? Às vezes você fica olhando qual o terreno que você vai lançar a semente que você quer plantar. Não, lança semente. Lança semente, lança semente, lança semente. E também não tem hora certa, né? Segundo a palavra, não tem esse negócio de você esperar se tá ventando, se tá chovendo, é lançar semente. E eu olho pro carro de trás, eu não vejo se é um carro do ano, se é um carro velhinho. Não interessa, cara. O Espírito Santo está disponível para todo mundo, né? Cara, que show, cara, que show. Por aí vai. Pra quem começou realmente triste de manhã, tá transbordando assim de alegria e o Espírito Santo fluindo a cada instante, assim, cara. Eu acredito que a galera ali tá realmente curtindo, né? Curtindo. E vamos tocar esse projeto, cara. E principalmente esse da madrugada, né? Bom. Na verdade, isso aí foi algo que realmente a gente vê que veio dos céus, né? Amém. Como fala a nossa liderança, né? Amém. Veio dos céus e por que não a gente obedecer e executar? Ser instrumento, né, cara? E ser instrumento, exatamente. Né? Deixar Deus nos usar um pouco mais, né? Tem tanta Verdade, coisa, tanta gente pra ser alcançada aí. Né? Show de bola, né? A gente fica acordado, vendo Mas TV, é show Netflix. do Espírito Santo, né? Madrugada com o Espírito Santo. Pode ser, Felipe. Você deu uma boa ideia agora, madrugada com o Espírito Santo. Né? Porque às vezes, tipo assim, a gente fica em casa mexendo no celular, vendo Netflix. Cara, vamos falar de Jesus, vamos tentar alcançar as pessoas que estão em casa, né? Por que a gente não pode fazer isso, né? Verdade. Vamos fazer uma chamada, Miquelson, ali, para divulgar essa questão aí de madrugada com o Espírito Santo, né? E aí a gente vai tocar ficha, né? Como fala aqui, né? Vai dar frutos, pode ter certeza. Cara, e uma coisa é isso que eu te falar. A gente sabe que vai dar frutos, cara. Não tem como, né? Não tem como.
É a única fruta que você planta que sabe que vai. Que vai. E é uma Vai dar semente resultado. que não se perde, né? Não se perde, cara. Toda fruta que é gerada a partir de uma semente vai produzir novas sementes. Por isso que semente, até quando a gente fala, sei lá, de dízimo, de oferta, toda fruta que é produzida a partir de uma semente, naturalmente ela reproduz outras sementes. Ou seja, se ela reproduz outras sementes, é porque na hora que ele mandar a gente para, né? Mas Certo, é né? isso, Para de Felipe, é falar. isso, cara. Que show, cara. Fiquei muito feliz, cara, de te receber aqui. A felicidade E imagina. foi um momento, assim, incrível, né? Incrível mesmo, assim. Aprendemos bastante mesmo, assim. Aquela da escada, Da escadinha. do processo. Por onde eu passo, eu falo sobre essa questão que você falou do processo. E não passar sozinho. Você foi um dos caras que realmente mudou muito a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar nos cafezinhos e nas oportunidades, né? Sim. Como você é um cara bem ocupado, assim, que a pra nós é um gente- privilégio assim, ter você aqui, cara. Cara, só passando pelo processo pra te poder ajudar outras pessoas a passar pelo processo. Foi a questão que eu falei ali. Eu cheguei nesse degrau, meu joelho tá doendo. Adiado, como é que eu faço? Cara, posiciona o teu corpo mais pra esquerda. Melhora um pouquinho mais teu movimento aqui. Toma um colágeno, talvez, vai te ajudar um pouquinho mais. Aí eu vou subir no próximo degrau. Não consigo mais. E Tá assim doendo vai, o né? corpo. Sobe nas minhas costas que eu te ajudo a passar. Por isso que é importante a conexão. É por isso que é importante você pertencer ao corpo chamado igreja. Porque você nunca vai estar sozinho. Tem o Espírito Santo, temos a palavra que nos ajuda, mas a comunhão com os irmãos, comunhão igreja, vai te ajudar a passar por muita coisa. Tem muita gente que diz, não, mas a igreja somos nós. Nós somos a igreja, não necessita tu estar lá num tempo. Nós somos a igreja. Mas quando Cristo veio, ele não veio para separar as suas ovelhas. Ele veio para juntar todas elas, como ele fez com os discípulos, e a partir dos discípulos, a gente começa a ver lá em Atos a igreja de Jesus sendo implantada. Então, por isso que é importante o corpo, a igreja em si, estar sempre em comunhão e união. Eu até digo, Felipe, que realmente nessa linguagem que as pessoas colocam que nós somos a igreja, eu até digo que de fato nós somos a igreja, mas na verdade em um corpo, né, coletivo, né? Sim. Porque fora do corpo coletivo nós somos um membro, né? Se tu for estudar Membro, a né? igreja Então, no original, lá atrás, significa isso, assembleia de pessoas, Exatamente. reunião de pessoas, não tratando-se divisão de pessoas. eclesiologia, é justamente isso que você falou. Entendeu? E significa isso, igreja. Assembleia de pessoas, reunião de pessoas, comunhão de pessoas. Isso é ser igreja. A Então- igreja não pode ser separada da igreja. Exatamente. Então eu visualizo bem isso que você falou, porque as pessoas trazem para si, tipo assim, eu sou a igreja no sentido individual. Exatamente. Que na verdade nós somos a igreja, eu sou a igreja, você é a igreja, mas no sentido Sim. coletivo, na união ali. Sim, Porque na verdade nós somos o quê? sim, Membro de um corpo. E quem é esse corpo? sim. E qual é a formação dele? Sim. Então, assim, isso é fundamental, cara. É fundamental. Igreja, corpo composto totalmente por pessoas diferentes, cada um com um tipo Exatamente. cada um com um tipo de pensamento, cada um com uma cultura diferente, mas cada um com um papel fundamental no corpo. Exatamente. E aí é onde entra, né? Aí é onde entra, né? A questão de que, assim, eu ouvi falar lá, e não esqueço, que é assim, pessoas curadas, cura pessoas. Cura pessoas. Pessoas feridas, fere pessoas. Quero pessoas. Isso é um fato. Isso é um fato nítido, nítido, nítido. Então, assim, cara, isso é algo que, assim, entrou na minha cabeça e não sai mais. Eu sou muito de aplicar, Sim, de colocar em prática. sim. Algumas coisas realmente tenho dificuldades de Sim. aplicar, mas quando aplico, já Dá era. certo, né? Já era. Dá certo. Que é natural, né? Na Sim. verdade, na maioria das vezes, algumas pessoas é mais fácil em aplicar, mas também é mais difícil de absorver. Sim. E assim vice-versa. Sim. Então, cara, para mim esse momento aqui foi incrível, Bacana. incrível mesmo, muito show. Nós vamos tocar, como se fala aqui, tocar ficha. É o Madrugada. Com o Espírito Santo. Com o Espírito madrugada Santo. Com Deus. Madrugada com o Espírito Santo. Com chimarrão. É o Madrugada com café. Madrugada com o Espírito Santo e tomando chimarrão. Chimarrão. Cafezinho Vai ser também, bom. cafezinho também, vai ser Cafezinho muito do Gui, show. como é que é o cafezinho do Gui? É o Café Cowboy. Nunca Não, ouvi, ele- quero conhecer esse Não, cara, mas assim, uma coisa é fato, cara. Se for tomar o café cowboy, tem que tomar o café longo. Não toma o café curto, que o Gui já deixou a letra que
Café até é bom pra despertar, né? Obrigado a todos. Mas é isso. Felipe, show de bola, Imagina, cara. eu que Show de bola, agradeço o convite satisfação. Miquelson, vai aí. Satisfação mesmo aí. Não, E é minha, vamos que prazer é meu. vamos. A gente passou por algumas dificuldades. E eu não entendi o porquê daquilo. E hoje eu entendo, porque chega muita gente de... Olha só como Deus ele é perfeito, tá? Nós saímos de um ministério onde nós ficamos quase 10 anos. E nesse ministério eu sempre fui muito ativo. Eu sempre trabalhei muito, sempre servi. Quando a gente saiu, a gente foi para uma igreja muito maior. Eu disse assim, meu Deus, a gente vai ficar sem fazer nada aqui. E não foi uma saída fácil. Foi uma saída turbulenta quando nós saímos. E quando nós colocamos os pés ali na Igreja das Nações, a gente decidiu ficar. E eu disse assim para Paula, a gente vai ficar aqui. Beleza? É aqui que a gente quer ficar, vamos ficar aqui. Só que a gente vai ficar um ano e meio sem fazer nada. A gente só vai participar. Meu amigo, não deu 2 meses. O Neto já chamou, preciso de vocês aqui, preciso de vocês ali e tal. Só que lá no começo, quando eu saí da outra comunidade que eu tava, porque a gente passou um monte de dificuldade, um monte de problema, assim, a nossa cabeça ficou a mil, a gente ficou meio que perdida, a nossa fé meio que enfraqueceu um pouco, mas a gente não entendia o porquê. E hoje, Deus nos colocou em um ministério que a gente recebe pessoas que passaram pelas mesmas dificuldades que lá atrás nós passamos. Só que hoje eu consigo orientar e aconselhar essas pessoas, por quê? Porque eu passei pela dificuldade, ganhei experiência, venci, não olhei para as pessoas, olhei para a cruz, olhei para Jesus, adquiri experiência, fui tratado nessa área e hoje a gente consegue tratar outras pessoas que assim vão chegando machucadas na nossa comunidade. Mas eu tive que passar pelo processo, entendeu? Eu tive que ir lá, eu comecei servindo cafezinho nas escolas, ajudando a recolher lixo, né? Não que a gente almejava ter um cargo na igreja, uma liderança, não, a gente queria servir Cristo. A gente queria servir a igreja, mas naturalmente, quando você tem um coração voltado para Jesus e você entende que muito maior é o que serve do que o que é servido, e você vai respeitando os processos, Deus vai te conectando com pessoas e Ele vai te encaixando, onde realmente um dia você foi machucado, foi tratado e hoje você trata outras pessoas. É assim que funciona. Cara, que show, cara, que show, que show. Felipe, nós vamos ficando por aqui, vai ter a próxima, e você que nos acompanha aí, aguarde porque vai ter realmente a próxima, tá certo? Nós temos um tempo bem escasso ali, pelo que eu vi ali, ele estourou, mas tudo aqui é ao vivo, assim, a gente está gravando e a gente vai ajeitando, ajustando, né? Como o pastor Ramon fala, né? Começa e vai fazendo acontecer. Então é isso, um forte abraço, tamo juntos e até a próxima. Até mais.